Os meus pais vieram do interior, né? E o meu pai fugiu com a minha mãe e eles vieram para São Paulo e ali começou a nossa vida. Meu pai começou a beber e aí teve muitas brigas, meu pai batia demais na minha mãe, era polícia na porta de casa, então a gente cresceu com a imagem de polícia e ele brigando, batia na minha mãe demais. Então não tinha referência, achava que o casamento era isso. Então, tudo que eu não aprendi em casa, porque minha mãe não tinha a cultura de ensinar, então eu fui aprender na rua e na escola. Então, eu descobri a bebida, porque meu pai bebia, então a gente aprendeu a beber aos 6 anos. Aí começou as baladas, as saídas, baile, bebida. E aí foi quando eu conheci o Geraldo numa baladinha. Meu pai bebia, meu pai batia na minha mãe, sempre trabalhou, mas sempre na traição com a minha mãe, e eu sempre convivi com isso desde a infância. Fui morar com ele, onde tinha 7 pessoas. Essas 7 pessoas era a família dele, era primo, irmão, e a gente dormia na sala, no chão. Como tinha muita briga, e ela ficava no meio muitas das vezes, então eu ficava meio sem saber o que fazer. Então eu procurava um meio para mim sair dali. Foi aonde eu comecei a beber. Aí a gente ficou 2 anos nesse local, né, morando junto com a família. E aí surgiu uma oportunidade de a gente comprar nossa casa, que foi na troca de um carro. Então aí a gente foi, agora a gente vai ter um nosso canto e nós vamos ter uma família. Então nós fomos morar em outra cidade, longe de todo mundo. E aí é onde começou os nossos problemas, porque ele também ele bebia. Então ele começou a beber muito mais além do que era de costume. Eu estava fugindo de um problema que a minha mãe passou e agora, quando estava só nós dois, aí os problemas continuaram, nos perseguiram nessa parte. Aí veio o meu filho, achei que ia melhorar, que agora com uma família, né? Então tudo muda, vai ficar mais maduro e agora a gente vai ter uma família. Não, ficou só pior. Então, como eu trabalhava 2 horários e ela trabalhava 2 horários, então a gente não tinha um casamento, nós não tinha uma relação. Por quê? Porque quando eu chegava em casa, ela estava dormindo. Quando eu saía, ela estava dormindo. Então a gente convivia ali como se fosse 2 irmãos. A gente não tinha um casamento, a gente não tinha uma referência. Isso começou a me deixar muito frustrada. E aí foi quando eu comecei a ter crises de ansiedades e depressão. Chorava muito, meu filho ficou doente nessa época. Então eu em casa, sozinha, e ele na rua bebendo. Então eu não tinha casamento. Eu era viúva de marido vivo, né? Então essa é uma decepção. Eu estava passando pelo mesmo problema que a minha mãe. A única coisa que não tinha é que ele não me batia, mas a bebida era igual. Foi aí onde eu conheci uma pessoa no trabalho, e aí comecei a me relacionar com aquela pessoa, e aí começou as dificuldades dentro de casa, a gente, né, não se comunicava mais dentro de casa. Às vezes ela ligava para mim, eu desligava o telefone, não queria mais conversar com ela, não tinha desejo de ficar mais do lado dela, e aí ela começou a desconfiar, porém ela não falava nada para mim. Aí quando chegou essa traição, eu estava grávida de 9 meses. Então para mim foi o fundo de poço. Eu tive desejo de suicídio também, vontade de morrer. Cheguei nas palestras, né, e eu comecei a aprender, né, usar a inteligência para poder mudar, né. Também tive que mudar também o meu eu, ver onde eram minhas falhas. Então eu também tive muita coisa para mudar interiormente, e as palestras me ajudou muito nisso, né? E aí eu tive que dar um intimato nele, porque ele estava muitos dias fora de casa, porque ele já vinha para casa e ficava muitos dias, muitas madrugadas fora de casa. E aí eu falei, não, olha, pode pegar as suas coisas, você pode viver sua vida, que eu vou no advogado, não quero mais. Não quero mais essa vida. Foi dessa maneira que eu falei. Ele achou que era brincadeira, começou a dar risada. Naquele dia que ela tomou a decisão, pegou minhas coisas, colocou tudo dentro do carro e mandou eu sumir. As bolsas dele já estavam prontas, porque eu já não aceitava mais aquela situação, né? E aí foi quando eu coloquei as coisas dele dentro do carro e entrei para dentro do banheiro, tranquei a porta e ele entrou dentro do carro e foi embora. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, caramba, eu vou largar uma família para construir outra família,
para ficar com duas famílias, fazer o que os meus irmãos fizeram, eu ficava com aquele pensamento, falei, não vou fazer isso. Passou-se ali 5 minutos, ele voltou, e aí ele falou que não queria fazer aquilo, que precisava de ajuda. Pedi perdão, pedi desculpa. Foi aí onde a gente falou assim, me dá uma oportunidade, me dá uma chance, eu não vou fazer mais isso. E naquele momento ela me perdoou, eu falei, a partir de hoje a gente vai começar tudo do zero. Aí foi quando ela me convidou, ela já estava indo para as palestras, né? E eu vendo a transformação do comportamento dela, da maneira de agir, da maneira de me tratar dentro de casa. Então eu aprendi o meu valor, eu aprendi quem eu era como mulher. E aí ele começou a me acompanhar nas palestras, a participar. E aí eu comecei a mudar também, eu falei, opa, é aqui mesmo que eu vou ficar. E então ele foi mudando o comportamento, já não saía mais. Foi ficando mais carinhoso com os filhos, né? Começou a ajudar em casa, e aí foi mudando aos poucos, e aí ele levou a sério, né, o compromisso da palestra. E os problemas do passado todos ficaram para trás. Hoje a gente tem um casamento transformado, um casamento que antes era um casamento de aparência, hoje sim a gente olha um para a cara do outro e começa a dar risada, porque as dificuldades vêm para todos os casais, vêm para todas as pessoas, mas a gente tira de letra, porque hoje a gente tem experiência. Primeiro eu aprendi a me curar, então por isso que a terapia me ajudou, por isso que o meu casamento se restaurou, por isso que houve mudança hoje na minha família. Eu não preciso ter outras mulheres, eu não preciso buscar o vício, porque hoje o casamento, a minha esposa completa tudo aquilo que eu necessitava lá atrás. Hoje a transformação é completa. Como nós nos reconstruímos, então hoje eu sei o que é ser feliz de verdade.